Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Para a palavra diz: não deis crédito a qualquer espírito, examinai se o espírito procede do Senhor, e como fazer para alcançar o discernir entre o bem e o mal. É necessário permitir com que a palavra, que é um fogo consumidor, venha consumir em nós toda obra que não pertence ao Senhor. Porque aquele que tem algo que é comum não vai discernir os espíritos. Só há um espírito que nos concede o discernir entre o bem e o mal. O Espírito Santo, aquele que é o santo dos santos, aquele que retira toda impureza, que retira toda imundícia, aquele que nos santifica e nos purifica, aonde não está aquilo que outrora estava a nos fazer desviar. E agora nos concede o discernimento, discernir entre o bem e o mal. Assim como ele nos concede o Espírito a fim de discernirmos entre o bem e o mal, o seu Espírito também nos faz discernir entre aqueles que estão no mal com aqueles que são benevolência, por estarem sendo santificados e purificados, assim como nós estamos, através do seu Espírito. O Espírito Santo, que santifica e concede o discernimento, não permite ser enganado, assim como podemos compreender que Jesus disse em relação a Judas, aquele que o traiu. Ele disse: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Aonde ele dizia para aqueles que ele estava os santificando: por esta palavra que tem vos proclamado nos últimos tempos, vós já estáis purificados, mas nem todos, porque ele conhece a intenção da mente e do coração. Porque esta sabedoria é levada para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Mas aquele que usa esta sabedoria para aquilo que é terreno se torna um cego, nu e miserável. Porque na verdade Judas o Iscariote estava como roubador e não como cumpridor. A palavra diz: aquele que roubava não roube mais. Assim como sabemos que Jesus disse a eles, quando ali se discutia quem assentaria à sua esquerda como à direita, ele disse: não me compete a vos dizer isso, mas é necessário que eu ainda vos lave os vossos pés, porque na verdade ele ensina aquele que quiser ser grande no reino dos céus que seja o menor, a fim de não se sentir superior a ninguém, a fim de alcançar o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A chave que ele nos concede de tudo que orarmos é ligado aqui na terra, é ligado no alto dos céus. Tudo que desligarmos aqui na terra é desligado no alto dos céus. A sabedoria válida para aquilo que é salvação de almas, mas aquele que utiliza para aquilo que é terreno se torna um cego, nu e miserável, aonde
Jesus cingiu a toalha e lavou os seus pés, sendo maior do que eles, mas se fez menor, estando sempre os demonstrando como que a sua autoridade é sempre pela submissão, pela obediência. Ele, diferente dos governantes, ele dizia que queiram vos dominar, ele, diferente, nos ensina que é através da obediência, se faz da forma correta que deve ser, a fim de alcançar a autoridade do alto para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar sempre humilhando diante dele e exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo, a palavra diz que são aqueles que são grandemente humilhados. Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens, para quem serás. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas antes, se tiver de gloriar, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a ponto de, através do seu Espírito, a única forma, o elo da perfeição, serem achados como cumpridores e se apresentar diante dele na fraqueza, pois é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Aquele que se julga sábio segundo uma sabedoria terrena e diabólica, há mais esperança por um cão vivo do que por um leão morto. Seria melhor aquele que é dogmático em achar que aquilo que é o que sabe que é correto, reconhecer a sua tolice para vir a saber o que vem a ser sabedoria. Não falamos de uma sabedoria dos poderosos desta era perversa que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, aqueles que, na verdade, apropriam da chave da sabedoria e não herdam o reino dos céus por usar a sabedoria para próprios interesses e não são praticantes, e aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia, depositando a confiança no Senhor, aonde Ele nos concede graça e se opõe aos arrogantes. Assim nos ensina o Senhor, e assim perseverai buscando do alto através daquele que tudo opera e executa.